A Mercedes vem com algumas novidades secretas para esse GP de Silverstone de Fórmula 1. E aparentemente, segundo um dos dirigentes da equipe alemã, existe sim a chance dela sair como vitoriosa desse GP. Ninguém quer falar sobre isso, mas ele disse isso em entrevista. Quer saber tudo sobre essa situação? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e depois de um início muito difícil da equipe Mercedes nesse ano de 2022, ela tem começado a encontrar algumas melhorias importantes que resultam em um desempenho superior do W13 com relação ao que todos estavam esperando para esse ano de 2022. A partir do GP de Barcelona, após algumas atualizações importantes no carro, ela encontrou um ritmo interessante. Claro, 2 corridas depois não foi tão bom, mas no GP do Canadá ela se encontrou novamente, demonstrando que o W13 tem sim capacidade de ser muito veloz em diversos circuitos. E esse GP de Silverstone de Fórmula 1 pode realmente trazer uma nova visão sobre a equipe alemã e uma possibilidade de disputa por vitórias nesse GP especificamente. James Allison, que é um dos diretores ali, o diretor técnico da equipe alemã, falou mais sobre esse assunto. E ele disse que ninguém quer falar sobre isso, tentando manter as expectativas baixas. Mas existe sim uma chance de vitória nesse GP específico. Toto Wolff, George Russell e muitos outros pilotos da Mercedes também falaram sobre esse assunto. Também estão falando sobre essa possibilidade e até mesmo o chefe de equipe de outros times da Fórmula 1. Claro que eu trouxe todas as entrevistas relevantes para esse vídeo e elas estão todas aqui embaixo na descrição. Vou comentar tudo sobre isso nesse vídeo, é um vídeo um pouco mais extenso, mas que vale a pena você assistir para ficar por dentro disso tudo. Não é uma análise exatamente sobre como a Mercedes deve se sair nesse fim de semana, mas é um vídeo contando sobre a opinião desses principais agentes ali, principais contribuintes da Mercedes para esse GP. Mas antes, eu queria convidá-lo a deixar o seu like aqui embaixo, assim o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é bom, é relevante e indica ele para mais gente. Além disso, se você ainda não for inscrito, também já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre o que deve acontecer nesse fim de semana, pelo menos segundo os dirigentes da equipe Mercedes e até mesmo o próprio George Russell e Toto Wolff. Aparentemente, segundo o diretor técnico da Mercedes, James Allison, o que tem acontecido basicamente é uma expectativa cautelosa com relação a esse próximo GP da Fórmula 1, o GP de Silverstone. Aparentemente todo mundo está relativamente otimista dentro da fábrica da Mercedes. Isso tudo por conta das características da pista de Silverstone, que aparentemente se encaixam muito bem com as características também do W13 da Mercedes. Isso com certeza faz sim toda a diferença no fim das contas, mas não para por aí. É claro que a expectativa que eles tinham no início do ano, por exemplo, com o carro da equipe alemã, era alta também. E acabou sendo, de certa forma, decepcionante ver a Mercedes não andando tão bem a partir do primeiro GP. Mas dessa vez é diferente. Claro, existe a chance deles darem com burro na água, mas todo mundo está cautelosamente otimista, como disse o próprio James Allison em entrevista. Nem todos na fábrica estão dizendo isto, mas estamos cautelosamente otimistas de que podemos ter um fim de semana muito mais promissor do que tivemos nos últimos GPs. Certas características da pista vão se adequar melhor ao nosso carro, que ainda não é capaz de lutar por vitórias, por bom resultado. Apesar disso tudo, James Allison também admite que eles esperam, assim, que a única chance que eles tenham de competir por vitórias em si seja se alguma das duas equipes ali à frente tiverem algum tipo de problema, defeito nos treinos, na corrida, ou então acabarem tendo problemas estratégicos, por exemplo, durante o GP. Mas ainda assim parece que o clima é de otimismo e que talvez a vitória seja possível se alguma dessas equipes tiver algum errozinho dentro de seus carros. Parece que é muito mais uma cautela no sentido de expectativa do que realmente o que ele acredita. Me parece que ele está ali trazendo nas entrelinhas de sua entrevista que talvez eles tenham sim uma certa chance de brigar pela primeira vez no ano
contra Red Bull e Ferrari nesse GP de Silverstone. Talvez a Red Bull cometa um erro na hora certa, quem sabe? E realmente faz sentido eles estarem ali um pouco mais cautelosos. O próprio Andrew Chauvelin disse que realmente isso iria deixar ele muito emocionado se a Mercedes conseguisse vencer essa corrida, trazendo isso como possibilidade. Ele disse que choraria dentro ali do paddock da Fórmula 1 se isso chegasse a acontecer. Mas segundo algumas fontes de diversos sites da Fórmula 1, a Mercedes trará sim um grande pacote de atualizações, falado inclusive por outro diretor importantíssimo dentro da equipe alemã, que falou mais, comentou um pouco melhor sobre o que deve trazer de novidades para o W13 da Mercedes. Andrew Chauvelin acabou falando também sobre essa situação. Ele disse que eles levarão sim algumas novidades para esse GP de Silverstone de Fórmula 1. Ele foi perguntado se essas novidades estariam atreladas à questão dos Zero Side Pods, que é esse conceito extremamente polêmico do W13. Mas segundo ele, isso não será modificado no carro para esse GP. Na verdade, o que será modificado é praticamente o carro inteiro. A asa dianteira, a asa traseira e também a parte do piso do carro, o assoalho. Mas ele disse que a principal mudança, as principais modificações que virão para o W13 para esse GP estão ligadas à parte de baixo do carro. Situação que ninguém consegue ver, mas que os resultados são óbvios para quem está dentro da equipe. Não exatamente side pods, mas estamos olhando para asas dianteiras, asas traseiras diferentes. Haverá algumas mudanças no piso, então mas muito desenvolvimento este ano está acontecendo sob os carros, onde as pessoas não o veem, mas isso será um pouco mais óbvio para quem estiver olhando. Chauvelin também disse sobre a expectativa dessas novas peças trazidas para o GP de Silverstone de Fórmula 1. E ele disse que o principal objetivo é que a equipe Mercedes consiga, nesse GP específico, já conseguir se aproximar o suficiente para até mesmo batalhar contra Red Bull e Ferrari. Esse é o principal objetivo. E aparentemente ele está assim extremamente confiante com o que o seu time pode fazer na Inglaterra. Aparentemente ele disse basicamente que essas atualizações que chegam da equipe Mercedes praticamente todas as vezes são atualizações que são efetivas e que geram resultado esperado na equipe. Resultado realmente que acaba trazendo benefícios e deixa o carro muito mais veloz do que era antes. Bem, esperamos que sim. Esta equipe tem um histórico muito bom de trazer atualizações que funcionaram e literalmente ano após ano, tudo que fizemos, colocamos no carro e parecia entregar, e com esses últimos regulamentos que não foi o mesmo. E apesar de todo esse otimismo de Andrew Chauvelin, Toto Wolff também vem de certa forma para trazer panos quentes sobre essa conversa. Ele vem dizendo, na verdade, que Ferrari e Red Bull têm sim uma vantagem considerável nesse ano de 2022, apesar de que ele admite que o principal objetivo da Mercedes é realmente diminuir essa vantagem, na intenção de batalhar cada vez mais por vitórias, começando pelo GP de Silverstone. Podemos estar satisfeitos com o desempenho do W13 em Montreal, mas há uma montanha para escalar e muito trabalho é necessário para chegar ao topo. Mas temos em mente o que fazer para isso. Silverstone é um destaque da temporada. É a nossa corrida em casa, com Brackley e Brixworth à porta, e os funcionários da nossa equipe estarão na pista na sexta-feira para ver os resultados de seu trabalho duro nas arquibancadas. Ferrari e Red Bull têm uma vantagem considerável, sabemos disso, mas queremos fechar essa lacuna e temos atualizações a caminho. Por isso, pretendemos dar um passo à frente. E realmente parece que é uma conversa na tentativa de jogar panos quentes em toda essa história aí de Andrew Chauvelin e tudo mais. Mas a gente percebe uma certa característica nesse discurso de Toto Wolff nessa entrevista. Ao final dela ele falou sobre a questão de trazer novas atualizações para o circuito de Silverstone, na intenção de se aproximar mais de seus principais rivais. Parece que ele entende sim que Ferrari e Red Bull estão um passo à frente, têm vantagem nesse ano, mas que aparentemente essas novas atualizações podem vir na intenção de se aproximar cada vez mais deles e talvez conseguirem sim ameaçá-los com relação às primeiras colocações nos próximos GPs. E por fim, George Russell também deu uma entrevista falando sobre o que ele espera desse GP de Silverstone de Fórmula 1. E ele disse que na verdade espera bastante porpoising.
E ele explicou um pouco mais sobre isso na entrevista. Ele contou sim que é um pouco mais otimista com relação aos últimos GPs, mas mantém seus pés do chão, sabendo que a Mercedes provavelmente ainda terá alguns problemas importantes no W13. Problemas esses que não serão completamente resolvidos nesse fim de semana e que inclusive podem afetar diretamente a forma como ele pilota esse carro da Mercedes no GP de sua casa, que é o GP da Inglaterra de Fórmula 1. Quando chegamos a Barcelona, ficamos surpresos que não tivéssemos nenhum porpoising nas retas. Mas nas duas curvas de alta velocidade, curva 13 e 9, nós apenas saltamos. On-board, se você olhar para as gravações, você pode ouvir claramente o barulho. Estava a 250 km por hora. Copse está a 300 km por hora. Por isso, não será fácil de gerir, mas acho que haverá várias equipes no mesmo barco. E realmente faz sentido. Praticamente todos os times da Fórmula 1 têm sofrido com porpoising. E a Copse, que é realmente uma das sequências de curva desse circuito de Silverstone de Fórmula 1, acaba gerando realmente muita pressão aerodinâmica advindo do efeito solo, justamente por acontecer a 300 km por hora. Ou seja, a maioria deve sofrer com isso, demonstrando que talvez a Mercedes ainda tenha algum problema de porpoising, ao contrário do que Toto Wolff falou em outras entrevistas, dizendo que esses problemas já foram sanados há muito tempo na Fórmula 1. Mas independente de qualquer coisa, George Russell também admite que espera uma boa corrida em Silverstone, principalmente porque os 3 últimos GPs eram muito semelhantes, mas acabavam não se encaixando muito bem com a forma com que o W13 foi projetado, ao contrário dos 3 próximos, que serão em Silverstone, Paul Ricard e Budapeste, onde realmente o W13 pode se encaixar melhor com as características da pista, e isso pode ajudar bastante. Mas segundo o Russell, mesmo quando eles conseguem solucionar alguns problemas do carro, outros acabam aparecendo uma hora ou outra. Os 3 circuitos de rua são todos muito acidentados e todos têm curvas lentas. Então, se você tem um carro que é competitivo em curvas lentas e lida bem com solavancos e freios, você será rápido em todos os 3 circuitos. Chegamos agora a Silverstone, Áustria, Paul Ricard e Budapeste. Esses são os circuitos mais tradicionais, mas o fato é que descobrimos problemas diferentes com o nosso pacote em cada circuito que pilotamos. Então, não há garantia de que faremos grandes coisas quando chegarmos lá. Realmente parece que a Mercedes está otimista quando nós vamos falar de uma forma geral com o que deve acontecer nesse GP de Silverstone de Fórmula 1, acreditando inclusive em uma possível vitória para esse GP. Inclusive, se você acredita na Mercedes, talvez seja um fã da equipe alemã, você tem a oportunidade de talvez mudar o jogo na sua vida se ela realmente conseguir vencer nesse GP. Na verdade, você pode fazer uma aposta através da plataforma de apostas Stake, que é a grande patrocinadora desse canal. O link está aqui embaixo na descrição e se você utilizar o cupom Hora do Piloto, você ajuda ainda mais o canal a continuar crescendo. Não perde a oportunidade, aposta na sua equipe do coração. Óbvio que isso não é uma intenção, não é uma sugestão de aposta, melhor dizendo, mas sim eu estou te convidando para a melhor plataforma de apostas do mundo, que é a Stake. Como eu já disse, o link está aqui embaixo na descrição, mas já comenta nos comentários em quem você vai apostar para esse fim de semana. Vai ser na Mercedes, Red Bull ou Ferrari? Quem vai vencer? Quem vai ficar no pódio? Top 6? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, que é claro que eu vou falar a minha também. Eu acredito com toda sinceridade que a Mercedes vem forte para esse fim de semana. A gente pôde ver aí as diversas entrevistas com dirigentes, pilotos e tudo mais, mas não acredito que vem para a vitória. Eu não apostaria na Mercedes para esse fim de semana. Mas como eu já disse, você fica à vontade para apostar em quem você quiser. Inclusive, comenta aqui embaixo e já se cadastra na Stake. Mas, por enquanto, eu não votaria na Mercedes, não. Não apostaria nela. Inclusive, para esse fim de semana, eu acho que a Ferrari é a favorita. Mas eu farei alguns vídeos falando, explicando um pouco mais meus pontos de vista no decorrer dessa semana, postados principalmente na quinta e sexta-feira. Provavelmente amanhã, quinta-feira, estarei postando falando detalhadamente sobre a minha opinião sobre a Mercedes. E na sexta, sobre a grande favorita para esse fim de semana, considerando Mercedes, Ferrari e também a Red Bull como as principais favoritas para esse fim de semana. Mas como eu já disse, já comenta aqui embaixo a sua opinião e para você não perder esses vídeos, também já se inscreva aqui embaixo no canal e ative o sininho para todas as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!